E aí galera do canal Ideias Master, hoje mais um vídeo e ao invés do quadro Inside the Series, que a gente tem todas as quintas-feiras, hoje a gente vai ter uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou responder uma pergunta que as pessoas mais me fazem. E a pergunta é, qual é o melhor curso de inglês que existe? Bom, é possível responder essa pergunta? É. Na verdade, você que está procurando curso de inglês, você vai gastar o seu dinheiro, vai fazer um investimento e, naturalmente, você precisa saber qual curso seria o melhor para você aprender a língua tão desejada. E aí, as pessoas tentam, tem gente que passa por milhões de cursos de inglês até parar em um, e sempre me pergunta, caramba, eu não me adapto, o que eu posso fazer para aprender inglês e em qual lugar eu vou aprender inglês melhor? Então vou aí algumas dicas para você saber qual é o melhor curso de inglês que você pode estudar, ok? Só para começar é o seguinte, o melhor lugar é o que você se sente melhor. Não adianta ter a melhor marca, não adianta ter milhões de propagandas na TV, não adianta ter o melhor discurso, não adianta estar nas revistas ou em qualquer lugar e milhões de propagandas se você não se sente bem na aula, se o professor não é bom, se o clima não é agradável. Isso é o que vai fazer você permanecer, isso é o que vai te motivar a aprender. Então, minha mãe quer que eu estude lá porque todo mundo conhece o curso, sai dessa. Sai fora, você vai jogar o seu dinheiro fora. Nada pior do que gastar dinheiro para fazer uma coisa que você não gosta. É possível sim aprender inglês num lugar bacana, num lugar onde você tenha a possibilidade de ver vídeos, de fazer coisas super agradáveis, que é o que você faria no seu dia a dia se você estivesse fazendo qualquer coisa que você goste. Dica número 2 é o seguinte. Para você saber se você vai gostar ou não da aula, o curso tem que deixar você assistir uma aula experimental. Você não pode chegar lá e ter que pagar, fazer sua matrícula, para depois você saber como a aula é. Isso é uma furada. Se você fizer isso, corre o risco de você gastar uma grana com uma matrícula, pagar uma mensalidade e chegar lá e detestar a aula. Aí depois vai ficar lá, porque eu já fiz a matrícula, porque o meu pai e minha mãe me obrigou, porque não tem outro jeito, já tenho convênio com a empresa onde eu trabalho e tudo mais. Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é assiste uma aula, depois de você assistir aquela aula, aí sim você vai ver se você se sente bem e aí você vai ver se aquele é o melhor lugar para você aprender inglês. Dica número 3, e muito importante também, essa dica é extremamente importante, é o seguinte, língua é vida. Língua a gente usa, o idioma que você está aprendendo, você vai usar para se comunicar. Então, frases prontas não são língua. Se você aprender uma frase pronta e o professor pedir para você repetir e você passar 1 hora e 15, 1 hora e meia repetindo frases, isso não vai fazer você falar. O que vai fazer você falar é você estar em contato com a língua verdadeira. Um diálogo de verdade, uma música, um filme, um seriado, qualquer coisa, onde você possa ver duas pessoas interagindo e usando aquela língua que você está aprendendo. Então, você tem que ser exposto à língua de verdade primeiro, e depois dessa exposição, você vai aprendendo a língua, vai vendo como é que funciona. Foi desse jeito que você aprendeu português. Na verdade, você aprendeu português vendo pessoas conversando, pessoas batendo papo, pessoas falando quando você era criança, e aí você foi entendendo como a língua funcionava. Sua mãe não ficou com você assim, eu bebo leite. Repete comigo, eu bebo leite. Café, açúcar, eu bebo café, eu como açúcar, Isso não existe, isso não é língua, isso é totalmente artificial. Quando você for jogado no mundo para ter que falar inglês, ninguém vai ficar repetindo frases, para você ter que repetir frases, para você ter que conversar. Então você tem que aprender a língua da mesma forma como você aprendeu a sua língua materna. Ou então, você tem que ser exposto a uma determinada situação, e aí quando você é exposto àquela determinada situação, você sabe que vocabulário você pode usar para falar ali, qual gramática é mais pertinente àquele assunto, mas é assim que funciona. Não caia na armadilha de que quando você está repetindo frases, você está falando a aula inteira. Você não está falando, você só está repetindo frases. Aí você pode se perguntar, caramba, mas eu estudei em um curso assim e lá eu aprendi. Olha, tem gente que aprende inglês até sozinho. Tem gente que aprende inglês sem precisar de professor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que, mesmo que você tenha aprendido naquele lugar, se você tivesse participado de aulas nas quais situações eram oferecidas, você fosse exposto à língua verdadeira, você teria aprendido muito mais do que você aprendeu. Próxima dica é o seguinte, você tem que gostar do professor.
Não existe a possibilidade de você fazer um curso de inglês e não gostar do professor. O professor, ele é a ferramenta que vai te motivar e vai te levar ao conhecimento. Se você acha que o professor não explica bem, se você acha que o professor não fala um inglês bom, se você acha que nada daquilo ali não tem nenhum tipo de empatia e nem de sintonia, sai fora. Esse não é o curso de inglês que você tem que estudar. Próxima dica, e muito importante, é o seguinte: inglês não é física quântica. Não tem como o professor ficar ali expondo a língua no quadro, pedindo para você entender as explicações. Inglês é prática. Ninguém aprende a dirigir só vendo a outra pessoa dirigir. Você tem que dirigir também. A pessoa tem que te ensinar a dirigir dirigindo. Inglês é a mesma coisa. Se o professor ficar meia hora, 40 minutos na frente do quadro, fazendo uma exposição sobre o conteúdo, sai fora. Isso é a maior furada que existe. Quem está falando inglês é ele, não é você. E quem tem que aprender é você, não é o professor. Então, avalie o professor sempre. Ele é a melhor ferramenta para fazer você chegar ao seu objetivo. É o seguinte, inglês é uma coisa que está presente em diversas coisas. Por exemplo, em seriados, em músicas, em filmes, em livros. Então, não espere que o professor consiga dar uma aula e faça você aprender sem expor vocês a essas multimídias ou a essas atividades, a essas possíveis demonstrações da língua. O que você tem que fazer, na verdade, é ter uma aula com diversas dessas coisas. Um dia você vai ter vídeo, outro dia você vai ter um filme, outro dia você vai ter uma música, outro dia você vai ter um diálogo de verdade, vai ter uma pessoa, um nativo da língua, um falante da língua inglesa ali na sala de aula com você. Ou seja, você tem que ser dado oportunidades para que a língua seja apresentada de forma viva, de forma real, e não de forma adaptada, na verdade. O ideal é você ter a língua, não o tempo inteiro, mas sempre que possível, da forma como ela é. Se o curso de inglês que você estuda não oferece nenhuma dessas coisas, infelizmente você está no lugar errado. Você pode aprender muito mais em outro lugar. Então vai a dica. Se você está gastando dinheiro, vai gastar dinheiro com alguma coisa que realmente venha te ajudar. Tá? Mais uma dica. Você tem que sentir que o professor preparou aquela aula, buscou informações, buscou algo sobre a atualidade para você se sentir mais seguro e ver que a língua tem alguma utilidade. Agora vai aí a última dica, e muito importante também. Uma das coisas mais importantes é o tempo que você tem para aprender a língua inglesa. Não caia na armadilha de que você vai aprender inglês em 6 meses, em 7 meses, em 12 meses, em 18 meses, a não ser que você passe por um curso de imersão. Um curso de imersão é aquele no qual você fica exposto à língua praticamente 24 horas. Só dorme e acorda e tem que falar inglês de novo. Se não é o caso, você não vai aprender inglês em 18 meses. Isso não é verdade. O que você pode fazer é falar inglês, mas não ter um inglês avançado. Então você não tem como fazer o curso completo em 18 meses. Se qualquer pessoa te vender isso, é mentira. Ela só está querendo ganhar o seu dinheiro. Você vai aprender alguma coisa, mas o inglês avançado, o inglês para você se sentir seguro e falar em qualquer situação, não vai ser aprendido em 18 meses. Pode confiar em mim, eu estou falando a verdade. Palavra de professor de inglês. É o seguinte, se você tem alguma dúvida e quer fazer mais perguntas sobre o assunto, deixe suas perguntas aqui embaixo que eu vou respondendo assim que possível. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, tem muita informação e muitas dicas para vocês já também. E não se esqueça de nos seguir aqui nas redes sociais, porque tem muita coisa bacana lá para vocês, ok? Valeu, valeu, um abraço para geral e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!